Manda ver, Wellington. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer aí ao Renato por esse convite. Fico muito feliz em poder vir aqui compartilhar um pouquinho aí do que a gente vem fazendo e do conhecimento que a gente adquiriu aí no último ano, principalmente utilizando o Flex Gateway, né? Bom, aqui é a agenda do que eu vou passar hoje. Primeiro eu vou me apresentar, vamos falar um pouquinho do Universal API Management. eh, E aí depois a gente entra realmente na parte de Flex Gateway, então os conceitos básicos, modos de instalação, e vamos fazer aí uma demonstração, né, configurar uma API, eh, e tirar as dúvidas aí do pessoal. Bom, primeiro falando de quem eu sou o Wellington, sou arquiteto de soluções na Ailus. Eu trabalho com TI, desde 2006, então botei mais de 15 anos para evitar de fazer cálculos. Mas vai dar por aí, né, 15, 16 anos de TI. Com o MuleSoft eu trabalho desde 2021, né, aqui na Ailus, ah, a gente adotou o MuleSoft aí no final de 2021, então de lá para cá, eu venho utilizando tanto a parte do Cloud Hub e desde meados do ano passado o Flex Gateway. Até falando um pouquinho da empresa, né, que eu trabalho e que eu vou trazer um pouco do case aí que a gente está utilizando. Para quem não conhece, a Ailus ela é uma cooperativa de crédito, na verdade ela é uma central de cooperativas, né, nós temos 13 cooperativas conosco aí no sistema Ailus, e a gente tem 1.500.000 cooperados, né. Uma cooperativa de crédito é uma instituição financeira, que visa, ter os seus correntistas como cooperados, né, algumas outras cooperativas chamam de associados, e compartilhar o crédito, né, com esse dinheiro e trazer benefícios para a comunidade, tá. Então o nosso ramo é instituição financeira. Legal, vamos falar um pouquinho do Universal API Management. Por que eu trouxe esse tema antes da gente entrar no Flex Gateway, né? Porque o Flex Gateway ele faz parte desse novo conceito aí que a Microsoft vem trabalhando desde o ano passado, né, com algumas releases. Ah, e por que até que eu frisei esse termo conceito, né, eu coloquei ele em negrito aqui. Até quem trouxe esse termo para a gente foi um dos arquitetos da Mille que apoia a gente. Ah, e ele é um conceito e não um produto, porque ele abrange diversos produtos, alguns produtos novos que foram lançados pela Microsoft, outros que já existiam e não sofreram nem alterações, e alguns que foram atualizados para poder atender esse conceito, né. E o que é esse Universal API Management? É estender as capacidades que Microsoft tem para além dos Mule Apps, né. Então, além de você poder governar, aplicar segurança, ter um catálogo de APIs daquelas aplicações MuleSoft, eh, já conhecidas, né, que estão dentro do Cloud Hub ou do teu Runtime Fabric, para além disso, você pode agora, trazer essa parte de governança de APIs para aplicações não Mule. Então, aplicações suas que estão lá no teu data center ou em diversas clouds, né, como GCP, uma AWS, você consegue trazer, dar visibilidade, né, de todas essas APIs, dentro da plataforma do endpoint e botar segurança, dar mais qualidade, né, passar por critérios de qualidade em cima dessas APIs, tudo isso numa única plataforma. Então a gente passa a estender as capacidades, né, o que a Mule já tinha para as aplicações MuleSoft, mas agora para as tuas aplicações que estejam em qualquer lugar. Às vezes você já tem, né, aquela tua API que está rodando, ah, nos teus microserviços, então num cluster Kubernetes, ou o teu um monolito rodando, né, no Red Hat por aí, no Wildfly da vida, você consegue colocar, né, trazer essas APIs para uma visão dentro da MuleSoft. E aí ela
ela consegue expandir, né, para qualquer lugar, para o teu data center, para as tuas nuvens. Então é um capacity muito legal. E como é que ela faz isso, né? Ela faz isso com alguns produtos. Eu trouxe aqui um quadrinho que fala dos produtos aí que estão compostos aí dentro desse Universal API Management. Então, começando aqui pelo que não foi alterado, né? Então, como eu falei, é um conceito, há produtos que sequer foram alterados e é o caso do Exchange e do Community Manager. O que acontece é que agora você tem a capacidade de ter uma API que está lá dentro do teu microserviço, né? Você consegue olhar para esse teu microserviço, para esse asset dentro do Exchange. Você consegue catalogar ele e se ele tiver já um Swagger, um Open API Specification, um RAML, você vai conseguir ver toda a especificação daquela API dentro do Exchange. E aí o que você já tinha de antes, né, documentação, né, aquela wiki que tem dentro do Exchange, você vai poder conseguir utilizar para aplicações não Mule. O Community Manager também ele é uma versão um pouquinho avançada aí do Exchange, né, um outro produto mais voltado para gerenciamento de comunidades. Então agora também você consegue ali dentro ter essas questões das APIs não MuleSoft. Olhando aqui para baixo a gente teve alguns componentes que sofreram atualizações. É o caso do Endpoint CLI, né, do CLI. Agora com ele você consegue, né, fazer as indexações, aí catalogar até com Catalog CLI. Você consegue catalogar essas APIs não Mule, você consegue fazer os registros no Flex Gateway, enfim, essas capacidades a mais foram trazidas aí para dentro dessas atualizações. O API Manager também teve alteração, né? Você vai poder agora registrar além daquele gateway que já tinha dentro da Cloud Hub, você vai conseguir gerenciar aí as tuas APIs dentro do Flex Gateway também. Bom, em breve também vai ter o lançamento desse API Experience Hub. Pelo que eu andei lendo, não me aprofundei muito, mas ele também é um avanço aí para essa gestão de conteúdo, comunidade. Vai ter algumas features aí legal para poder fazer essa gestão do teu conteúdo, das tuas APIs. E o que teve de novo, né? De novo aí a gente teve o API Governance. O API Governance, eu até gosto né, fazer uma correlação, ele é muito parecido com o que o Sonar Cube se propõe a fazer para código, né, ele se propõe a fazer aí para as tuas APIs, então ele consegue fazer uma análise em cima das tuas especificações, dessas tuas APIs, e cruzar em cima das regras que você determina de qualidade, de segurança para cima dessas especificações e determinar se essas APIs estão ou não aderentes, né. Então aqui imagina que você tem aí uma regra dentro da sua corporação, que determina que todos os teus endpoints, né, todos os teus resources, sejam, eh, escritos em minúsculo e separado aí com um kebab case, né. Você consegue criar essa regra e se alguma API, ah, extrapolar, né, não cumprir essa regra, você vai conseguir visualizar dentro do governance e até integrar aí com seus pipelines, e aí ah, é, vai depender do que você quiser fazer, né, mas você vai conseguir até bloquear, por exemplo, ah, um deploy de uma API, porque ela está violando essas regras. E o Endpoint Flex Gateway, que é o que a gente vai falar um pouco mais essa noite. O Flex Gateway, então, ele é um gateway de APIs, né, que você pode instalar aí também onde você quiser e trazer aí sim gestão de tráfego e de acesso para cima das tuas APIs. Maravilha. Então vamos falar um pouquinho agora do Flex Gateway, né? Vamos entrar mais em detalhe do que ele é. Então, o Flex Gateway, ele é um gateway ultra rápido aí para gestão, né, para exposição de APIs. Ele foi aí criado então para fornecer, né, desempenho realmente, para aguentar uma grande quantidade de requisições
e ele foi feito para ser publicado em qualquer lugar, né, no teu data center, nas qualquer nuvem aí que você tiver, você vai poder fazer esse deploy do Flex Gateway. Ah, algumas diferenças, né, eu trouxe aqui um comparativo do que é o Flex Gateway frente ao que é a MuleSoft. Quando a gente começou a instalar aqui o Flex Gateway, dentro de casa a gente teve esse tipo de dúvida também, então achei interessante trazer para fazer esse comparativo, para ver que Mule Apps e Flex Gateway não são a mesma coisa, você não vai codificar nada dentro do Flex Gateway, né? Vide algumas exceções, como políticas customizadas, que daí você sim vai ter um código para codificar e colocar essas custom policies dentro do Flex Gateway, mas se não ele é um gateway de APIs, né? Como tem diversos outros, então ele não é como uma aplicação MuleSoft, ela tem um pouco desse conceito de service bus, né? De poder transformar mensagens, transformar protocolos, conectar no FTP, conectar num SAP, expor tudo isso como API. O Flex Gateway não é isso, né? O Flex Gateway ele espera receber, né? Espera que atrás dele esteja alguma aplicação expondo uma API, expondo HTTP. A forma de precificação dele também é diferente, né? A MuleSoft, como todo mundo conhece, é vCore, né? Quando você olha para dentro do Cloud Hub, de aplicações MuleSoft, então ele vai te cobrar por infraestrutura, né? Um vCore, por baixo dos panos, nada mais é do que poder computacional que ele te entrega. Quanto mais poder computacional, mais você vai pagar. Dentro do Flex Gateway, não. Primeiro que você não vai instalar, você não vai ter o Flex Gateway como serviço dentro da Cloud Hub. Você vai ter o Flex Gateway sempre na tua infraestrutura. Então ele não te cobra por infraestrutura. Você pode instalar uma réplica, 100 réplicas em diversos lugares, que isso não vai te cobrar, não vai te dar nenhum custo, né? O fato de você ter N instâncias do Flex Gateway. Porém, ele é licenciado por requisição, né? Cada requisiçãozinha que bate em cima do Flex Gateway, ele vai te cobrar um pouquinho. Eu não tenho os preços, né? Mas eu sei que é vendido por pacotes, né? Então você vai pegar aí, vai comprar um pacotinho de 100 milhões, 100, 500 milhões de requisições e vai pagar uma taxa por essa quantidade de requisições. Então aí já é a grande diferença, né, com uma aplicação MuleSoft. Uma aplicação MuleSoft realmente você vai desenvolver lá dentro, você vai ter essas possibilidades de transformar aí um FTP, expor ele como uma API para ele fazer algum tipo de tradução e salvar um arquivo dentro do FTP, ou transformar o protocolo, né, conectar lá nas procedures do SAP, expor isso também como uma API. E no Flex Gateway não, né? Ele está esperando realmente que você exponha, que você tenha uma aplicação HTTP, né, expondo alguma API para ele. Legal. E agora a gente vai falar um pouquinho da arquitetura do Flex Gateway. Antes de falar desse slide, eu queria contar só um pouquinho da história de como a gente adotou o Flex Gateway, né? Ano passado meados do ano passado, por volta aí de junho, julho, a gente começou a sentir a necessidade de ter um gateway interno, até para trazer mais governança, tirar alguma responsabilidade dos nossos serviços, né? Por exemplo, controle de tráfego, então, rate limit, segurança, a gente poder não deixar isso a cargo das aplicações e ter um gateway realmente que fosse responsável por isso e que desse eh, um mínimo de segurança, né? Uma política mínima de segurança que, por mais que o desenvolvedor acabe não desenvolvendo na aplicação dele, essa camada vai dar esse tipo de garantia. Então a gente começou a avaliar diversos gateways, né? Nós já tínhamos a MuleSoft, e quando a gente olhou para o Flex Gateway, ele era muito aderente à nossa arquitetura, né? A gente iria poder ter uma administração única dessas APIs, seja MuleSoft, não MuleSoft, tudo dentro do endpoint. Porém, ele tinha um ponto bem crítico a ser avaliado, que era o fato dele ter sido recém-lançado, né? A gente começou a utilizar, a gente começou, na verdade, a estudar o Gateway aí em, pela metade de 2022,
e se eu não me engano ele foi lançado no primeiro semestre, né, ali por abril, maio talvez. Então ele tinha sido recém-lançado no mercado, e a gente tinha esse receio quanto à prova do tempo, né. Poxa, por mais que ele era um produto estável, né, ele não era uma versão beta nem nada, mas e aí, será que já tinha gente suficiente utilizando ele para que ele não me desse nenhum problema em produção, né? Será que ele já tinha passado pela prova do tempo? Uhum. E compreensível Então eu também, tinha essa missão de entender se o Wellington som estava falando que é compreensível também, né, porque quanto mais, clientes na base instalada, um produto tem, mais cenários diferentes esse produto foi exposto, dessa forma, mais cenários ele já está preparado, né, teoricamente, para poder atender. isso, perfeito. Então a gente tinha esse ponto de atenção, né? E uma das nossas expectativas era, bom, de repente esse gateway já é utilizado dentro da Cloud Hub e a Microsoft empacotou ele como um produto e está comercializando. Se fosse isso para a gente ia ser fantástico, né? Porque legal, pelo menos a gente sabe que todo mundo que usa a Microsoft já usa esse pedacinho de código aqui, então a gente não deve ter tanta dor de cabeça. E aí eu comecei a pesquisar, fui atrás para ver do que era composto, né? Como é que era essa se isso era uma verdade, se ele já era utilizado ou não. E eu encontrei essa documentação que fala exatamente do que é o Flex Gateway, né, quais são os componentes que fazem parte do Flex Gateway. E aí para a gente foi uma grata surpresa, porque quando a gente olha a parte do gateway mesmo, o que está recebendo transações, né, o que está atendendo as requisições e está fazendo a entrega aí para o serviço, que está atrás do Flex Gateway, na verdade é um Envoy, né, para quem não conhece o Envoy, talvez já ouviu falar no Nginx, né, que é um outro proxy reverso bem conhecido aí no mercado, e o Envoy ele é um proxy, né, ele é, open source, e ele tem uma leve vantagem aí no Nginx que ele foi desenvolvido depois do Nginx, então, pô, já pegou toda uma questão de lições aprendidas, né, e já veio no mundo também de microserviços. O Nginx é um pouquinho mais antigo, né, não pegou esse mundo já, cloud native, nada disso, então achei que foi uma decisão muito acertada aí da Microsoft. Isso para a gente já tranquilizou, porque eu falei: "Bom, em produção não vai parar, né, o Envoy é utilizado vastamente aí no mercado, então provavelmente você já se fez alguma reserva, por exemplo, no Airbnb, a tua requisição em algum momento deve ter passado por um Envoy, porque eles utilizam, então é muito utilizado, e isso para a gente trouxe um conforto, né. A parte de transacional aqui, o que vai estar no dia a dia não vai me dar um problema, porque passou pela prova do tempo, né. Eu sei que, já bateu muita requisição aí e deve de aguentar. Então, o Flex Gateway, aqui eu trouxe esse slide que mostra exatamente quais são os componentes que ele tem. Então, o Envoy, né, como eu falei, que é a parte que está realmente recebendo as requisições. O Fluentbit ele é um coletor, né, e ele escoa logs e métricas. Ah, então, com ele consegue levar, por exemplo, para um Elasticsearch, um OpenSearch, ou até mesmo para o Endpoint Platform, né, a gente consegue ter os logs dentro do endpoint. E o Flex Controller. Esse sim é um componente feito pela Microsoft, e ele tem a missão de traduzir as configurações, do de um padrão MuleSoft para o padrão do Envoy. Então você não precisa conhecer Envoy para utilizar o FlexGate. Na verdade, se eu não te contasse aqui, se a MuleSoft não contasse para gente, você nem ia saber que tá rodando o Envoy aí por trás, porque a carinha é de FlexGate, né. Aqui também é muito interessante olhar para essa figura, que a gente consegue olhar 2 coisas, né. Primeiro é a tua requisição. Então aqui a gente tem eu botei o serviço A se comunicando com o serviço B, o serviço B ele está atrás do Flex Gateway, e a gente pode ver que a tua requisição ela nunca saiu da tua rede, né. Imagina que você está aqui no ambiente on-premises, são 2 máquinas,
e no meio você tem uma máquina com Flex Gateway. A tua requisição passou pelo Flex Gateway, chegou no teu serviço B, e esse payload, imagina que você colocou alguma coisa ali que, né, que é segredo, um número de cartão de crédito, alguma coisa assim, esse payload nunca saiu da tua rede, ele nunca foi para o Endpoint Platform, ele nunca foi para nenhum outro lugar, a não ser que você queira, né? Você pode colocar aqui uma política de logar o seu payload, e você pode dizer que esse log vai ser escoado para o Endpoint Platform, e aí, obviamente, o payload vai parar lá. Mas se você não fizer isso, a tua transação, essa, eh, essa requisição aqui, ela ficou inteiramente dentro da tua rede. Outra coisa interessante é que essa máquina onde está o Flex Gateway, ela não precisa necessariamente ter acesso à internet, e mesmo que você opte por fazer toda a administração em cima do Endpoint Platform, essa máquina ela não precisa estar exposta para a internet, né. O Flex Controller sempre vai abrir a conexão, né, sempre é ele que vai startar a conexão lá com o Endpoint Platform, nunca o contrário. Então, o que você vai precisar, obviamente, imagina que aqui nessa borda você tem um firewall, né, você vai ter que liberar uma regra ali para que, esse endereçamento, esse handshake seja possível, né. Mas, daqui a pouquinho a gente vai falar dos modos de instalação, é possível até fazer isso offline, né, se você não por algum motivo não tiver acesso aí à internet, você não precisa também. Legal? Então a gente passou aqui pelos 3 componentes, né, agora vamos falar então um pouquinho do modo de instalação. Basicamente o Flex Gateway tem 2 modos de instalação, um é o Connected Mode e o outro é o Local Mode. O que diferencia cada um? No Connected Mode, a parte de administração do seu gateway, registro de APIs, aplicar políticas em cima dessas APIs, tudo isso você vai poder fazer por dentro do Endpoint Platform, né. Então, lá você vai ter telas para poder fazer um registro de uma API, aplicar essas políticas, né, se você deixar escoando aí as métricas, tudo para o Endpoint Platform, você vai ter aí uma parte de monitoramento, coleta de métricas, visualização de quantidade de requisições, tudo mais. E o Local Mode, você vai fazer isso, toda essa administração do seu gateway através de arquivos YAML, né. Ah, e aí você pode também, esses arquivos você pode colocar na tua esteira DevOps para fazer essa administração, mas ele fica, ah, totalmente por arquivos e não pela plataforma. Ah, isso quer dizer que eu só vou ter CI/CD se eu utilizar o Local Mode? Não. Nós aqui na Ilus a gente, optou por usar o Connected Mode, e todo o setup, todo o registro das APIs são automatizados pelas nossas esteiras. A gente utilizou, as APIs, né, tudo por baixo aí do Endpoint Platform e APIs, então, o que tu consegue fazer por tela, tu vai conseguir fazer, através de APIs, e com isso a gente conseguiu automatizar todo o processo. Foi até bem legal, porque a gente já tinha automatizado o os nossos Multi Apps, e as APIs são basicamente as mesmas, tá. Então se tu já utiliza para fazer, ah, um registro no teu APIM lá dentro da Milisoft de forma, né, automatizada, as APIs vão ser as mesmas, você vai conseguir reaproveitar isso com alguns detalhes, né. Então, talvez uma ou outra API você vai ter que chamar mais para poder listar os teus gateways que você tem. No payload também você vai ter que passar as informações de em qual gateway você quer fazer o deploy da tua, né, o registro da tua API, mas é totalmente possível utilizar com uma esteira CI/CD por dentro do Connected Mode. Até no começo, quando a gente estava avaliando, a gente, poxa, né, em que cenário que eu usaria um local mode, né? Porque eu tenho tudo connected mode, local mode para mim não fazia muito sentido. E quando eu estava preparando aqui a apresentação, eu até comecei a pensar para explicar para vocês, pô, em que cenário que seria legal a gente usar um local mode, eu lembrei de um projeto que eu trabalhei há muitos anos atrás, que era para uma indústria que cuidava de lixo reciclado, né. E lixo em geral, na verdade, não só reciclado, então eles tinham os aterros, né, os aterros sanitários, aonde eles tinham lá um parque tecnológico que
pô, tinha diversos sistemas rodando dentro desses aterros sanitários, que precisavam se comunicar, porém, normalmente o aterro sanitário ele fica muito longe de qualquer cidade, né, de infraestrutura, então eles tinham um problema que eles não podiam depender de internet. Então toda a solução que a gente subia, pra essa empresa, a gente tinha que pensar nisso. Cara, por mais que eles tenham um data center, que, em algum momento vai precisar se comunicar com esse data center, a gente tem que pensar de modo offline, que ele vai estar lá isolado no mundo dele. E num cenário desse, o local mode se daria muito bem, né, porque aí você consegue, quando tiver internet, aplicar alguma política, registrar alguma API, quando não tem, ele vai continuar funcionando muito bem. Então a gente tem esses 2 modos de instalação, e aonde, né, como que a gente pode instalar? Bom, você pode instalar hoje o Flex Gateway tanto como um container Docker, né, você pode subir esse container, que é o que a gente vai fazer hoje, daqui a pouquinho. Você pode ter uma máquina também, uma máquina virtual, uma máquina física em Linux, e dentro dessa máquina aí você pode fazer o setup, do teu Flex Gateway e subir ele dentro dessa máquina. E você pode usar também ele como o ingress controller do teu cluster Kubernetes. Dentro da Ilus é até dessa forma que a gente utiliza, né, para as nossas requisições internas, então a gente tem o nosso Kubernetes lá com os nossos microserviços, e a gente colocou ele como ingress controller desse cluster. O benefício é que não vai ter jeito de alguém burlar, né, de um dev querer fazer um bypass em cima do Flex Gateway. Ele é o ingress controller, se não tiver ali registrado a API, ele não vai conseguir expor isso para fora do cluster. Então é bem interessante essa adoção, tá. Eu até trouxe aqui no próximo slide, uma arquitetura muito parecida com o que a gente tem hoje, né. Então, você coloca aí ele como ingress controller do teu cluster Kubernetes. Você pode usar até a parte do SVC, dos services do Kubernetes, para controlar, toda a parte de balanceamento de carga e de service discovery para dentro do teu cluster, né. Então você registra em cima desses services os teus pods aí, os teus serviços que estão rodando nos pods. E na frente do ingress controller você pode colocar um DLB, né. Você pode colocar na verdade um load balancer, né, eh, até um layer 7, né, um application load balancer funciona aqui. E por quê, né? Porque ter esse load balancer? Porque o teu ingress controller ele também é escalável. Quando a gente veio, fazendo os estudos para fazer a adoção de algum gateway, a gente fez o comparativo inclusive do Nginx como ingress controller e do Flex Gateway. O Nginx simples, né, sem muita configuração, e o Flex Gateway. E eles ficaram muito parecidos em relação a tempos. Em alguns testes de carga, o Flex Gateway foi um pouquinho mais rápido, questão de 1, 2 milissegundos, em outros ele ficou 1 ou 2 milissegundos atrás do Nginx, então na média eles ficaram, eh, muito parecidos. E quando a gente olhava para o opa, perdão? O Nginx tem política, né, mais simples, você teria que Sim, customizar. isso, É exato. preciso customizar a política no Nginx, né. Nesse caso aí, desse seu teste de performance, você não fez, com políticas. Não, sem Foi políticas no Nginx, mas no Flex Gateway a gente tinha sim políticas de Basic Authentication, por exemplo. legal. Legal. E aí, como Ingress Controller, você põe ali um fator também para que ele escale, né, e a gente conseguiu ter bons números aí com ele escalando até 3 instâncias, 4 instâncias, tá. A gente suou bastante para fazer ele escalar, então ele aguenta bastante requisição, e a gente botou aí algumas centenas de milhares de requisições nos nossos testes. Até interessante porque se a gente volta para esse slide, quando a gente olha para uma política, imagina que você colocou aqui um Basic Authentication, né? O Envoy aqui ele não está indo lá fora perguntar, olha, se esse cara aqui eu posso deixar passar ou não. Essa política, ela, né, o Flex Controller aplicou dentro do Envoy, né? Então ele não vai ter esse delay de ir lá fora e fazer algum tipo de autenticação, não. Ele já está
passando aqui. Falar de agente de Envoy mais para frente? Não pensei em falar especificamente de Envoy. Não, Você tem não, algum... o Flex Controller é como um agente do Envoy, né? É isso. Isso, o Flex Controller vai trazer essas políticas, ele vai se conectar lá no endpoint e fazer essa aplicação dentro do Envoy aqui que é o que compõe o Flex Gateway, né. Então, só o que eu queria dizer é que realmente a política ela vai estar ali no teu Flex Gateway, né, ela não vai estar lá no endpoint, né. Legal, bom, vamos subir aqui um Flex Gateway então, fazer um registro de uma API. O que vocês acham? Opa, essa é a parte mais legal, né? Maravilha. Então vamos lá. O que eu pensei em fazer aqui hoje, né? Eu tenho uma API aqui feita em Node.js, é um mock bem simples, tá? É um to-do list, que ele vai listar aí algumas tarefas. Eu vou subir ele na porta 8080, a gente vai fazer os testes aqui para ver que está respondendo, e depois a gente coloca o Flex Gateway na porta 8081 na frente dele, ambos como containers aí Docker. Beleza? Até se vocês quiserem fazer isso, né, junto comigo ou mais para frente, essa aplicação eu baixei desse endereço aqui. Dentro desse endereço tem toda o passo a passo para fazer checkout, para clonar o repositório, gerar a imagem Docker. E esse aqui é o comando que a gente vai executar aí no Docker para rodar o nosso to-do list. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos começar rodando, então, antes até disso, deixa eu dar um docker ps aqui para ver que não tem nada rodando, bacana. Bom, agora eu vou pedir algumas desculpas, tá? A minha máquina, ela um MacBook já com processador M1, e a imagem do Flex Gateway, ela vai rodar aqui emulada porque ela não está preparada para a arquitetura dos novos Apples, né? Então, pode ser que alguma coisa aconteça de diferente, mas a gente vai dar um jeitinho. Na máquina de vocês, se não for um Apple, vai rodar de uma forma um pouquinho mais interessante. Legal. Wellington, só aumentar o tamanho da saída da letra do terminal? Espero que sim, vamos ver. Terminal settings. Estou vendo aqui também. Aí text e aumenta o tamanho da fonte. Agora eu vou voltar para sua tela. Vai lá no terminal. Ok. Lá em cima. Ajuste. Ajustes. Poxa, a minha tela é totalmente diferente da sua. Grupo de janelas, perfis. Grupo perfis. Agora você está no Basic, coloca tem um 11 aí, ó, fonte 11, trocar. Fontes. Um pouco mais para cima. Aí, não, passou. Aí. Trocar. Trocar. Beleza, vamos ver aqui. Aí tenta ver uma 16 ou até 20, não sei. 18 talvez, Vamos ver. Bom. 18 ainda é pequeno, né? 24. Agora não tá aplicando, né? Uma outra opção também é aqui essa ferramenta aqui de streaming aqui permite a gente dar um zoom aqui também. Então a gente
ver aqui no navegador, né, se quem está com o notebook aí fizer um movimento de zoom, né, ou se tiver com o mouse aí, né, dá para minimizar isso aí, tá? Não conseguiu? Aí faz o seguinte, então, Elton. Abre uma outra janela usando o perfil Basic. Um outro terminal aqui, deixa eu pegar. Botão direito em cima, New Window with nova janela com o perfil. Isso. Aí. Agora ficou legal. Pô, maravilha. É porque eu já tinha salvo aqui, aí, tipo. Vai lá, agora foi. Não, beleza. Show de bola. Bom, aqui atrás só o que eu fiz foi rodar a nossa aplicação, tá? No meu caso aqui eu tenho algumas redes configuradas no meu Docker, então eu criei uma rede só para o nosso meetup, e aí vai ser um pouquinho diferente a hora que eu subir o FlexGator, mas só para deixar tudo na mesma rede. Na máquina de vocês não, né, tendo um Docker padrão aí não vai ter esse problema. Então, maravilha. Eu subi, deixa eu pegar aqui, agora ele está respondendo. Então, legal. A minha aplicação aqui, o mockzinho, tá respondendo na porta 8080. O FlexGate a gente vai botar para rodar na 8081. Legal, por enquanto não está rodando, não tem nada aqui, não está respondendo. Vamos fazer a instalação primeiro aqui do FlexGate. Deixa eu abrir o meu endpoint. Vamos fazer passo a passo aqui. Maravilha. Vocês estão vendo o endpoint aqui, né? Bom, para fazer a instalação, aqui no menuzinho, Runtime. Aqui a gente vai ter o menu do Flex Gateway. O meu aqui já tem alguns, porque eu fiz alguns testes. Se não tivesse, vocês iriam ver a próxima tela. Aqui no Add Gateway, ele tem essas opções, né? Então, onde que você quer instalar? Quer instalar como Linux, como um container, Kubernetes, agora tem até OpenShift. Então, é tão fácil quanto vir aqui selecionar, a gente vai querer fazer no Docker, e ele já vai te dar todos os comandos. Aqui, eu estou mostrando essa tela para vocês, não tem problema, é uma conta que eu fiz só para isso, mas quando vocês forem fazer de modo corporativo, tem algumas coisas aqui que é bom que vocês não divulguem, né? Então, esse token aqui, é bom manter isso em segredo, porque senão alguém pode registrar um gateway na conta aí de vocês. Vai consumir a sua franquia ali, né? Você tem ali Exatamente. 100 milhões, mas daqui a pouco some. Exato, então, né, no mundo real, não gravem e ponham no YouTube. Legal, então a primeira parte aqui é pegar essa imagem, né, então a gente vai rodar, vai fazer o pull da imagem do Flex. Legal, o meu já vai estar up to date. Depois é fazer o registro dessa imagem, aí deixa só eu ir numa CD Work, num diretório. Beleza. Só criar um diretório aqui para onde a gente vai fazer o registro do gateway. Então, aqui também, copiar, colar. Aqui você vai dar um nome para esse teu Flex Gateway, né? Aqui eu vou chamar de Flex Meetup. Então, o que eu falei, né? Minha máquina, ela tem uma arquitetura um pouco diferente, ele vai rodar aqui emulado. Pode ser que algumas coisinhas aí diferentes aconteçam, mas no ambiente Linux normal aí isso não vai acontecer.
Então legal, agora ele criou esse YAML, que é o arquivo de registro, né? Então se a gente vir aqui e dar um vim nesse cara, você vai conseguir ver que ele criou esse arquivo de registro do gateway. Beleza. E agora a gente vai subir o gateway. Legal. Aqui é um ponto que eu vou fazer um pouquinho diferente do padrão. Se forem reproduzir em casa, rodar esse comando aqui já vai, né, já vai funcionar. Eu vou utilizar a versão 1.4.3, que essa eu sei que está rodando bem aqui na, na Apple. Vou fazer também 2 ajustes, eu não quero remover esse cara, eu vou querer start always, caso alguma coisa aconteça, ele restart. Então, vamos imaginar que o gateway quebrou por algum motivo, ele vai fazer o restart. Não é um truque malicioso, tá? Porque em produção você faria a mesma coisa, né? Normalmente você vai ter mais de uma instância, e se uma dessas instâncias cair, você vai subir uma outra réplica sem ter nenhuma penalidade. Vou dar um nome também para ele, só para eu poder encontrar ele aqui nos meus containers, Flex Meetup. E aí, como eu falei, na minha outra aplicação, eu criei uma rede para o Meetup, só porque eu tenho algumas redes aqui dentro do meu Docker, então vou colocar ele na mesma rede. Meetup. Então, volto a dizer, tudo isso que eu fiz agora, no mundo padrão aqui, você não precisaria fazer. Era copiar aquele comando e executar aqui dentro, tá? Isso é só porque na Apple realmente é um pouquinho diferente. Até fica a dica aí para o pessoal da Mule, né? Se um dia aí de outono, chuvoso, não tiver nada para fazer, backlog tiver em dia, e quiser gerar uma imagenzinha aí para o M1, acho que vai ser bacana. Eu vi até que foi lançado agora o Endpoint, né? O Studio, com alguns ajustes aí para essa nova arquitetura. Quem sabe daqui a pouquinho aqui também vem os ajustes. E é incrível que tem um número grande de usuários de MacBook, ou melhor, de profissionais Mulesoft que utilizam o MacBook, né? Você pega Sim. aí as demos que a própria Mulesoft faz de maneira oficial, cara, 80% ali é MacBook, cara. Então ele está fazendo aqui o registro do gateway subindo a réplica. Se der tudo certo, ele vai subir daqui a pouquinho. Enquanto ele sobe aqui, deixa eu mostrar para vocês até o que já mudou aqui dentro, né? Ele já fez o registro do nosso Flex Meetup, ele disse que tem uma réplica que está conectado. Então, em teoria, a gente já pode brincar. Deixa eu... Bacana. Beleza. Então agora vamos fazer um registro aí dessa nossa API, né? Para fazer o registro de uma API é muito similar ao que você faria para registrar uma API aí no API Manager, né? no gateway da própria Cloud Hub. Então, Add New API. Aqui agora tem essa opção de Flex Gateway. Ele vai listar os gateways que você tem disponível, né? Então,
aqui eu tenho esses meus que estão desconectados, mas na realidade você poderia aqui ter N, né, como eu falei, você pode ter no teu on-premises, na tua AWS, GCP, então você poderia ter N gateways. Legal, vou escolher o Meetup, vou dar um Next. Bom, eu vou querer criar uma nova API. Vamos dar um nome aqui para essa. Ele vai criar esse asset depois ali no Exchange, então vamos criar ele como Meetup. To do Meetup. To do list. Meetup, legal. Ele te dá dois tipos de asset. Um é o HTTP API e outro é o REST API. O que diferencia, né? Com o REST API, você vai precisar ter um OpenAPI Specification, ou um REML, Swagger, enfim. E ele lá no Exchange já vai colocar aquela visão que a gente já tem dentro, comum aí para uma API, né, para um projeto MuleSoft, onde você começou lá pelo Design Center e tal. No nosso caso aqui, eu não tenho um OpenAPI Specification, não tenho um REML, um Swagger, nem nada. Então eu vou registrar ele só como um HTTP API, beleza? No dia a dia, você consegue até indexar isso, né, catalogar essa tua API via CI/CD, se for uma API que está sei lá, no teu Azure DevOps, no teu GitHub, e ele já vai aparecer dentro do Exchange e depois você consegue fazer via CI/CD também o registro dessa API, tá? Então, maravilha. Aqui ele vai pedir um implementation, né, então é HTTP. Deixa eu só ver como é que eu subi, eu acho que eu subi como to-do list. To-do list, isso aí. Então, eu vou apontar para to-do list, que é o host, né? Que esse meu container vai responder lá dentro do Docker, na porta 8080. E eu vou querer também dar um base path aqui para ele, vamos chamar de to-do app. Aqui um ponto importante, né, é essa questão das barrinhas aqui, então cuidar para não duplicar as barras, senão não vai funcionar, né, ele vai quebrar. E por que eu coloquei esse base path? Né? Imagina que você vai ter diversas aplicações atrás do teu gateway. Dessa forma ele vai conseguir rotear, né? Ele vai conseguir entender, beleza, abaixo de to-do app eu tenho as APIs lá dessa to-do application. Abaixo do checkout app, né, eu vou ter as APIs da checkout, né, do checkout. Com isso ele vai conseguir rotear essas tuas requisições. Vamos dar um next. E vamos fazer o deploy. Maravilha. Aqui ele leva um tempinho, né? Ele vai aplicar essas alterações lá dentro do gateway. O log está rolando ali atrás, na janela do terminal. O log está rodando, né? Quer dizer que ele está legal, está ouvindo. Já. Então, em teoria, isso aqui agora deve funcionar. Aí, maravilha, não passei vergonha. Ele funcionou. Então, agora aqui eu estou me comunicando pelo Flex Gateway, né? Se a gente olhar aqui, daqui a pouquinho ele deve de agregar até essas requisições aqui nas métricas, tá? Ele, de tempos em tempos ele vem e faz essa agregação. O que a gente ganhou agora, né? Então, dentro do meu Exchange, esses são outros testes, mas o que eu criei aqui foi esse to-do list meetup. Agora eu tenho meu asset aqui dentro também, né? Eu posso fazer o que eu já faço lá para as minhas aplicações milho. Eu posso criar aqui dentro dessa wiki a minha documentação. Se eu tivesse utilizado ele como um REST API e tivesse fornecido a especificação da API, iria aparecer aqui do lado também essa especificação dessa API. Tá? Então, agora a gente tem mais essa vantagem aqui, esse catálogo de APIs. Bom, só fazer isso é meio sem graça. Vamos colocar uma política também, né? Ou aqui no meu container, eu não tenho nenhuma política de segurança. Qualquer um pode vir aqui e chamar, né? Não tem critério nenhum. Então vamos botar segurança em cima dessa API.
Vamos vir aqui. Dentro das policies, aqui do mesmo jeito que eu tenho também, né, no APIM do que está rodando dentro da Cloud Hub, enfim, eu consigo colocar políticas automatizadas. Aqui ele já tem algumas políticas, não são todas as políticas como tem no Cloud Hub, é um conjunto um pouco menor, mas eu venho utilizando desde o primeiro dia aí, né, desde o do comecinho, e já cresceu bastante essa listinha aqui, tá? Então eu imagino que no futuro vai ficar aí pareio as políticas padrões aí da Microsoft. Hum. Vamos colocar uma de Saberia Client dizer, Edge Wellington, Enforcement. qual não tem aí? Que tem no Cloud Hub e não tem aí? E parece bastante. Cara, agora que tem todas essas aqui, eu não sei Parece mais te bastante. dizer. Eu não sei se tem 17, eu posso fazer É, distância aqui e ver. pode ser que já chegou no Igual. eu lembro que no começo aqui tinha bem menos e aí a gente via uma certa diferença. Eu acho que a parte de JWT, o ALF no comecinho não tinha, agora já temos, então não sei te dizer, pode ser que já se igualou, tá? Então legal, vamos botar um Client ID Enforcement aqui. Aqui também da mesma forma, né, a gente pode definir no header o que a gente vai querer que tenha, então eu quero que seja Client ID. Opa, é nesse aqui. Client ID um secret. Beleza, deixa eu desativar. Vamos aplicar. Ele está aplicando. Deixa eu ver se já foi. Legal. Agora eu não consigo mais fazer a chamada aí para nossa API sem fornecer um client ID um secret, né? Então você vem Legal. aqui. Legal. Wellington, deixa eu só falar um pouco mais sobre, então, as políticas. Eu estou vendo uma outra instância aqui, tem de Cloud Hub, né, ou de API Manager em uma aplicação que está, uma API que está publicada no Cloud Hub. Tem 20 na categorias todas, né? Só que 2 estão desativadas, porque eu não tenho o Runtime Fabric, que é Tokenization e Detokenization, e aí ficaria na incógnita aí qual seria o último, né? Porque você vê 17 na lista e eu vejo 20. Uhum. E com Bom, certeza legal. o Tokenization e Detokenization não estão aí, né? Vamos dar uma olhadinha. Não, Não. não. Deveria estar aí nesse security. Mais ou menos. Até porque esses dois, eles não são nativos, né, requer ali um licenciamento adicional do serviço de tokenização, né, de tokenization, na verdade, e se eu não me engano, acho que é suportado no Runtime Fabric só, né. Exatamente. Então é normal não ter aí, né. Não, seria... Então, mas para mim aparece desativado, parece cinza. Uhum, Porque não isso. tem o Time Fabric. E deixa eu aproveitar a interrupção, Claro. falar aqui uma pergunta do Cícero. Ele tem a dúvida de cobrança por consulta. Se isso vale também para os ambientes, dev, homologação, produção, ou o segredo é não fazer muitos testes? Bom, não sei se vocês têm uma resposta mais assertiva, mas até onde eu sei, vale para todos os ambientes. Mas a gente não está falando de comprar também uma requisição ou duas, tá? A gente está falando aqui de, se eu não estou enganado, com a tua licença MuleSoft, você já ganha um pacote de 20 milhões de requisições que você pode usar para testar. E aí depois você vai comprar pacotes, se eu não me engano, são de 100 milhões, tá? Então, até onde eu sei, paga sim
por todos os ambientes. É o pacote que vale para todos. Sim. Mas ele também É, não para de responder, tá? Se você passou 100 milhões, ele não vai disponibilizar teu ambiente. Você vai pagar, né? A Melisoft coleta esses dados, vai vir a fatura, mas você não vai parar o teu ambiente produtivo aí porque você atingiu o pré-pago, né? então, falando do licenciamento, ainda não existe, né, nenhum hard limit, né, que chegou lá, ele para. Mas no licenciamento é o que o Ayrton falou, né? Você tendo a subscrição base, né? Você ali usa o Anypoint, usa ali o iPass. Nas novas assinaturas já vem com esses 20 milhões para você fazer uma degustação ali, testar, colocar em algum processo. E você pode adquirir pacotes adicionais. E eu achei incrivelmente, eu não posso falar o preço aqui, mas incrivelmente barato o pacote de 100 milhões, assim, né? Comparado com outras coisas. E aí um ponto importante também além de você pagar as aquisições, existe também uma quantidade de APIs que você pode ter, né? Então você, no seu pacote, você pode ter tantas APIs e aí você pode comprar também capacidade adicional de APIs, né? Os contratos mais antigos até tinham aquele pacote ilimitado de APIs, né? Mas os contratos mais novos já vêm com uma quantidade de APIs que você pode ter, né? Até acho que no futuro talvez eles revejam, deixem só requisição, né? Confesso que é um fator ali que às vezes gera bastante dúvidas ali, né? É legal. Bom saber. Eu sou do contrato mais antigo, então não sabia que tinha essas restrições aí também. Mas Isso, legal. Bom, beleza. Agora, né, ele tá dizendo aqui que eu não posso mais autenticar. Eu forneci aqui alguma informação, mas ainda assim, né, ele tá dizendo não é algo que você tem acesso. Como é que a gente ganha acesso? Da mesma forma que você ganha lá para aplicações Microsoft, né? Então, aqui dentro do Exchange, a gente pode vir aqui, dar um Request Access. Eu já tenho uma aplicação criada aqui, mas se não, vocês criariam uma aplicação. A gente não forneceu um SLA tier, né? Então não coloquei um rate limit aqui. Então, dando um request access, eu já vou ter a aprovação automática e eu vou ter aqui o meu client ID secret. Então, vocês podem ver que a gente aproveita muito do que já tinha na Microsoft, né? A forma de fazer não é nada diferente do que a gente já conhece, tá? Ele está só aplicando aqui, estou esperando porque ele está aplicando Enquanto o meu ele está request. aplicando, a gente tem uma pergunta aqui do Bruno Salles, relacionada ao licenciamento, né? Ele pergunta se qualquer licença adquirida de Muli já vem o Flex, né? Isso daí tá, desde que o Flex foi lançado, todas as assinaturas novas de Murisoft já vem, tá? Com pelo menos ali 20 milhões. Talvez algum contrato mais antigão, on-premise, pode ser que não tenha, tá? Mas hoje, por default, todo contrato Murisoft, né? Ele já vem aí com pelo menos 20 milhões. E especificamente, né, eu acho que são 10 ou 20 APIs e 20 milhões, né? E aí, pô, eu quero colocar mais APIs do que isso, né? Aí você pode comprar APIs adicionais, né? E você pode também comprar pacotes adicionais ali de requests, né? No momento, esse é um ponto que é muito importante a gente ter atento. No momento, você tinha lá 10 APIs na sua licença, você botou 20. O que, que vai acontecer? Nada, ele vai deixar. Você tinha 20 milhões e fez 25. O que, que vai acontecer? Nada. Ainda a mulher ela não está barrando isso, né? Então hoje, se você ceder, vai acontecer às vezes de algum executivo de contas entrar em contato com você, olha, a gente avaliou aqui na plataforma, né? Que o seu perfil aqui mudou, tal, e vai te oferecer, né? Você ficar compliance, porque senão você vai estar ali não compliance, né? Mas pode ser que no futuro tenha ali um limite, né?
hoje com o Cloud Hub, os vCores são assim, né? Se você tem 2 vCores, você vai usar 2, você não pode usar 2.5, né? Então, talvez no futuro possa ser, sei lá, às vezes barre você criar API adicional, né? E a requisição, às vezes possa ter algum modelo de que não barre, mas cobre um excedente, né? Vamos ver como é que vai ser aí no futuro. Isso aí, enquanto o Wellington está fazendo aí, tem outra pergunta do Vitor. Para os recursos de memória, vCores, etc., fica sob a responsabilidade do dono da máquina hospedeira dos containers, seja local ou connected mode? Posso? Mas, Sim, é uma instalação que não é uma instalação no Cloud Hub, né? Então, se você tem lá, né, o runtime da Muli e publica no Cloud Hub, é responsabilidade da Muli garantir isso, você só diz o sizing, né? Agora, o Flex, você vai instalar geralmente, né, ou numa cloud sua, num cluster seu, né? E aí a gestão ali fica contigo, né? No caso, o dono da máquina hospedeira. Independente do Connected ou do local mode. do tipo de instalação, tá certo. O cenário mais comum, né? Embora a gente vê lá, posso rodar em Docker, posso rodar no Linux, né? Eu acho que o cenário mais comum, o cenário mais enterprise, é rodar no orquestrador de container, né? Seja o Kubernetes, seja ali o OpenShift, né? Então isso vai ser ali um pod a mais dentro do seu cluster, né? E aí a responsabilidade é desse cluster de Kubernetes ou OpenShift, né? De gerenciar isso. Tá certo. E diga-se de passagem, às vezes, para quem veio do mundo Muli, pode ser algo novo, né? Mas falando de mercado, né, até os outros players de mercado é assim que funciona, né? Aí, agora foi. O responsável, é assim que funciona, o responsável é o dono da máquina. Isso. O do cluster de Kubernetes. Então, isso. Manda ver, Wellington. Bom, maravilha. Eu tive um probleminha aqui, mas eu acho que era alguma coisa com o meu Postman. Eu marquei, desmarquei aqui. Então agora ele está passando, né, autenticando aqui no meu Flex Gateway. Legal. Vamos dar uma olhadinha no que ele já coletou de métricas aqui também. Então aqui dentro do Manager, né, ele vai coletando essas métricas. Deixa eu ampliar aqui, ó. Então você tem uma série de métricas que são possíveis visualizar dentro da plataforma, né? Quantidade de requests, quantidade de políticas que foram violadas, né? Então pessoas que tentaram aí acessar com uma credencial inválida, por exemplo, que é o que eu estava fazendo até agora. Erros, tempo de resposta, né? Quanto tempo que está respondendo aí em média a tua API. Você consegue ter essa visão simplificada e lá dentro do monitoring também você consegue ter essas métricas, né, das tuas APIs. Então, da mesma forma aí que você tem, né, dos Mule Apps, você tem métricas aqui de referente a essas tuas APIs. Obviamente, dentro do Mule App você vai ter algum outro detalhe, né, até de questão de máquina e tal, aqui não vem ao caso, né, porque ele não vai monitorar Não, porque esse aí a máquina. é a API, né? Não, Isso, exato. um recurso de máquina, não um vCore. Exatamente. Então aqui você tem todos esses detalhes também, né, que você consegue. E aí é que você consegue monitorar também, né, colocar alertas, da mesma forma aí que você tem para outros recursos. Bom, era isso que eu queria mostrar aí para vocês hoje. Deixa eu ver se Legal. temos mais alguma coisa aqui, mas não, é isso aí. Tá. Tem uma pergunta do Vitor, que é a seguinte: é possível utilizar o Flex Gateway com proxy ou API Discovery? Eu acho que é
como proxy ou API discovery, auto discovery, né? Eu acho que eu entendi a pergunta do Vitor, é que quando a gente não tinha o Flex, quando a gente tinha somente o Muley Runtime, a gente ainda tem, na verdade, essas duas opções, né, Daniel? Que você coloca lá proxy, É, se não for proxy vai ser o auto discovery. Quando a gente fala de Flex, são outros conceitos, exato. né? Até, assim, para dar algum exemplo mais prático, quando eu vou desenvolver coisas no iPaaS do Muli, usando lá o Endpoint Studio, arrasta, solta, é Muli Runtime. E aí tem todos esses conceitos do auto-discovery e tudo mais, né? Uhum. Agora, quando eu tenho uma aplicação que ela não é Muli, né? No caso do Edito, ele trouxe um exemplo aí que é uma aplicação Node, né? O Endpoint Studio não vai passar nem perto dessa solução, né? E aí eu quero aplicar todos esses recursos que a gente já tem lá no API Manager, aplicar ali uma camada de segurança, né? Aplicar um gateway. Aí a gente tem o Flex, e aí o Flex traz conceitos novos, né? Uhum. Eu acho que o Vitor quer dizer que o proxy aqui seria uma aplicação proxy em MuleSoft, não é mais isso. Não é. O Flex talvez ele vai ser muito próximo do que seria a aplicação proxy ali no Muli Runtime, né? Uhum. Mas é outro conceito, né? É outro conceito. Via de regra, né, você pode ter dentro do seu ambiente aplicações do Mulisoft, você vai usar o Muli Runtime, né? E você vai ter aplicações não Mulisoft e você vai usar o Flex, né? E entra uma parte legal, né? Já pensou como que seria o API LED juntando isso? Inclusive, né, Wellington, eu acho que foi um dos principais fatores que motivou usar o Flex, né? A gente Isso. antes tinha uma camada de system, a gente gastava ali um tempo para desenvolver, mas basicamente ela era um proxy, era um bypass, né? E diga-se de passagem, custava muito a gente ficar mantendo aquilo, né? E aí o Flex foi uma alternativa. Opa, peraí. Se eu já tenho aqui um microserviço que ele é muito bem feito aqui numa linguagem que não é Mulisoft, né? Por que eu vou ter que ir lá no Muli e fazer mais alguma coisa, né? E aí o Flex permite com que dentro do seu API LED você tenha aplicações não Mulisoft que compõem ali a sua camada de system, elas estão lá no Exchange, elas podem no Exchange até ser classificadas como system, né? E você pode colocar o API LED em cima, né? Então você tem lá uma camada de process, que pode chamar uma system que é Muli Runtime, uma system que é Flex, né? E aí essa é a arte aí da composição, né? Legal. Perfeito. Essa era uma das nossas principais dores, né? A gente tinha os nossos microserviços e a gente acabava virtualizando eles ainda com uma System API. E além de licenciamento, era complicado, né, manter aquele asset. E aí a gente não queria também perder toda essa parte de governança em cima do que a gente estava chamando. Então, com o FlexGate a gente conseguiu tirar essa System API dos nossos microserviços, né? APIs terceiras ainda de outros sistemas a gente mantém System APIs, mas para os nossos microserviços a gente expõe como com o Flex Gateway. São APIs de nosso domínio também, a gente consegue manter no nosso padrão, né? A gente sabe quando muda, então a gente conseguiu adotar muito bem essa estratégia. E fica interessante, né? Porque, de certa forma, ele ocupa ali um papel de uma camada de CIS, ela vai ter basicamente tudo que falando assim de recursos, né? Tudo basicamente que uma camada de CIS teria, só que você não tem ali o ônus de ter que fazer REMO e fazer chamada para o back-end, né? Você já tem ali um microserviço muito bem feito na linguagem dele, né? Já existe inclusive até um Swagger ali, um Open API, que é gerado nesse processo de desenvolvimento, né? E a gente só coloca esse Swagger já no Exchange através do pipeline de DevOps, né? E coloca ali o Flex para fazer essa conexão ali com o Mulisoft, né?
com o Microsoft no sentido do API Manager, Plataforma, políticas exatamente, e porque tudo é a mais. gestão de toda a sua arquitetura de APIs, né? Toda a sua instalação, toda a sua rede de aplicações dentro de uma única plataforma, que é o Endpoint, né? Exato, Exato. o nosso time de negócio tem esse desejo até de, imagina, a gente tem o domínio lá de negócio de crédito e eu poder, dentro do Exchange, visualizar em toda a nossa corporação quais são as APIs de crédito que a gente tem, né? Eu poder fornecer isso para o meu laboratório de inovação, por exemplo, lançar um aplicativo com ele fazendo, né, o self-discovery aí das APIs. É fantástico, né? Você ter todo esse catálogo dentro de uma única plataforma que tem metadados, você consegue classificar, é algo bem, bem interessante. A gente está caminhando para isso ainda, né? Hoje a gente está fazendo os nossos microserviços, mas a ideia é que a gente expanda isso para outras APIs também. Pô, sensacional, Wellington. Acho que Tem mais uma pergunta aí do Vitor. O Flex Gateway veio substituir o Service Mesh? não necessariamente, tá? Eles acabam ali tendo alguns. Tem algum recurso similar, mas tem também algumas particularidades, né? O Service Mesh vai estar muito ali ligado para você fazer o fluxo aí de tráfego leste-oeste e tudo mais, né? O Flex, embora ele permite fazer isso também, mas a gente acaba utilizando ele principalmente para fazer aí norte-sul, né? Isso, até falando um pouquinho também da nossa experiência, né? A gente Uhum. tinha essa dúvida também quanto ao Service Mesh, só que o Service Mesh ele te traz uma dezena de outras funcionalidades, né? Por exemplo, implementar de uma forma muito mais fácil um circuit breaker, né? Uma comunicação leste-oeste. E maravilha, tu ainda conseguir fazer, né? Conectar aí um Istio para dentro da tua plataforma, dentro do teu Exchange, eu acho que não chega a conflitar, né? Com o Gateway. O Gateway vai te dar mais segurança aí com a comunicação externa, né? Como o Renato falou, daria para fazer a comunicação entre os teus microserviços também com o Gateway, mas eu acho que um Service Mesh ainda tem outras funcionalidades, outros benefícios, e essa possibilidade de conectar no endpoint também é um baita de um facilitador. Isso aí. Bom, acho que encerraram aqui as perguntas, né? Wellington, a gente queria aqui te agradecer, cara. O conteúdo aí foi incrível, né? É sensacional. E, cara, as portas estão sempre abertas aí, né? Então, você querendo aí compartilhar algum conteúdo, dá um toque pra gente e seja bem-vindo aí sempre que quiser, tá? Legal. Bom, muito obrigado, Renato, aí pelo convite. Daniel, muito obrigado por me receber aí também. Pessoal aí da comunidade, se quiser me adicionar lá no LinkedIn, tiver alguma dúvida, trocar alguma experiência, pode ser MuleSoft ou outra coisa, tá? A gente é sempre muito aberto a fazer benchmark, a compartilhar as nossas experiências. Então, pode me procurar aí que eu estou à disposição. Nós que agradecemos, Wellington. Parabéns aí. Valeu, gente. Muito obrigado. A gente fica Boa. aqui para o nosso bate-papo. Para a gravação.